E aí, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Tudo certo? Graça e paz. Consegue ouvir bem? Alguém dá um ok aí, ou então pede para falar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo? Consegue? Tudo certo? Esperando o pastor Felipe Niel para nós conversarmos um pouco hoje sobre pregação expositiva. Esperando ele chamar aqui na live. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo com o áudio. Valeu, Alisson. Obrigado. Valeu, Daniel. Felipe Niel chegou por aqui. O Felipe Niel. Opa! Fala, chefe. E aí, tudo bem? Bom, e o senhor? Bom demais, bom demais. Como estão as coisas aí em Caldas? Caldas tá bom. Teve uma chuvinha boa esse final de semana. Hoje, essa noite também choveu bem. Tá bem gostoso aqui. Bom demais. Aqui em Goiânia chove, faz sol, mas tem chovido bastante ultimamente também. Como nós propomos, o intuito dessa semana é tratarmos sobre pregação expositiva. É nós conversarmos sobre o que Deus faz através da pregação expositiva e como o pregador, ou aquele que se dispõe a falar a mensagem de Deus, ele deve capacitar sobre isso. E logo de cara, a primeira pergunta que eu recebi aqui no direct do PNO é, em poucas palavras, o que seria pregação expositiva? O que é pregar expositivamente? É legal, excelente. Rapaz, pregação expositiva é algo que tem muita gente que se pergunta o que é isso, como que isso funciona e tudo mais. Para mim, Uriel, o cerne do que é pregação expositiva é onde começa a mensagem do pregador. Onde ela tem origem, ela se origina no quê? A pregação expositiva, ela nunca se origina na ideia do pregador. Ela se origina no texto que vai ser exposto. Para mim, essa é a grande diferença, o grande diferencial e o que define o que é uma pregação expositiva do que é algum outro tipo de pregação. Certo. Uma pergunta interessante é por onde nós devemos começar sobre pregar expositivamente? Então, começar é Essa começar opinião no travou. texto. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem você. Para mim, começar a pregar expositivamente é com você começar pelo texto bíblico. É você ir para o texto bíblico e perguntar para o texto bíblico qual é a mensagem central daquele texto, não é? E eu acho que é aí que muitos pregadores erram, porque eles vêm com uma ideia e eles acabam impondo a ideia deles ao texto bíblico, não é? E aí você vai para o texto para procurar algum versículo bíblico que apoie a sua ideia. Aquela ideia que você teve, vou pregar sobre. E aí você vai para a Bíblia buscando um texto ou vários textos que você acha que apoiam a sua ideia daquilo que você definiu que você ia pregar. E se você quer pregar expositivamente, a primeira coisa que precisa mudar na sua cabeça, em tudo, é a sua cabeça. É a sua mentalidade. De não ser alguém que vai ter uma ideia e vai buscar textos que comprovem a tua ideia, mas ser alguém que vai se humilhar e se colocar debaixo da autoridade da palavra. E aí você vai para a palavra para perguntar o que a palavra tem para ensinar, para perguntar qual é o texto, qual é o ensino central daquele texto bíblico. E então ensinar o texto central daquele texto bíblico e não buscar um texto que corrobore com a sua ideia, né? Isso para mim é o ponto inicial. Um exemplo prático disso, eu sei que o senhor prega expositivamente na Igreja Batista Vida Nova, em Caldas Novas, e eu queria que o senhor falasse sobre o livro que o senhor tem exposto agora, por que o senhor escolheu ele, como o senhor tem usado ele para pregar expositivamente a Igreja do Senhor.
Legal. Nesse momento, agora na igreja, na Batista Vida Nova, eu estou expondo o livro de Ruth, não é? E o livro de Ruth, ele e aí como é que começa todo esse processo, né? Definir que eu vou pregar o livro de Ruth. E agora? Bom, agora eu preciso estudar o livro de Ruth. Eu preciso ler, reler o livro de Ruth, tentando entender qual é a mensagem central desse livro. Eu preciso Sim. entender as divisões do texto, onde o texto se divide, não é? No livro de Ruth, para que eu possa dividir as mensagens no livro de Ruth. Uma vez eu tendo entendido isso, qual a mensagem central do texto e quais são as divisões do texto, aí eu preciso começar a estudar cada uma dessas divisões, entendendo o que o autor queria ensinar naquela porção do texto bíblico. Naquela porção ali, qual era o ponto central do autor. E aí, uma vez tendo entendido isso, aí sim, aí eu vou para o púlpito para ensinar a igreja sobre o que aquela porção do texto está ensinando. Aí eu preciso entender que a história de Ruth está localizada num momento da história do povo de Israel. A gente tem que entender que momento é esse. A gente tem que entender as alianças que Deus fez com o povo, porque tudo isso tem a ver dentro daquele desenrolar, daquela narrativa. O livro de Ruth é uma narrativa, não é? E a gente precisa olhar para aquele texto, entendendo aquele texto dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto teológico, como ele se encaixa dentro da grande história da redenção, entendendo tudo isso, né? A Bela ali falando, volta devocionais complicadas. Em breve a gente volta com elas. Fica a dica aí, né? Volta aos devocionais complicadas que o pessoal sempre lá pro final do mês de março, eu acho que a gente consegue voltar com elas. Vamos ver. Cobrem ele. Se ele não voltar no final de março, cobrem ele sobre isso. Uma pergunta interessante que eu achei foi enviada é se o pregador ele deve anotar todo o seu sermão ou ele deve anotar pontos específicos da sua pregação e ir falando o que vem na mente no decorrer da exposição bíblica. Falando o que vem na mente, não é esse o caminho. Corremos riscos, né? Corremos riscos. Isso, mas o que acontece? Isso é uma questão mais de estilo do que de se é uma pregação expositiva ou não. E também é uma questão, Uriel, de prática, né? Uma coisa é quando você está começando a pregar, você tem que fazer o mais redondo possível quando você está começando. Tudo que você está aprendendo a fazer, você tem que fazer da forma mais quadradinha possível, né? Você olha, por exemplo, um cara que está aprendendo a tocar piano. Cara, o cara que está aprendendo a tocar piano, ele vai ter lá a partitura dele e ele não vai fugir daquilo, porque ele está aprendendo, ele está fazendo o arroz e feijãozinho dele ali. E o importante é que ele faça esse arroz e feijão bem amarradinho, bem direitinho, é isso. À medida que você vai ganhando prática na pregação, você vai conseguindo dar um pouco mais do seu estilo para a sua forma de pregar, né? E aí é forma, não é essência, não é? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em escrever um sermão. Eu tenho muita dificuldade em fazer isso. No começo eu fazia, porque eu precisava muito fazer isso. E aqui, gente, por favor, não é uma questão de falar assim, agora eu tô me achando, não, ele já... Não é nada disso. É que eu prego toda semana, faz 12 anos que eu prego toda semana de forma expositiva. A minha dificuldade é pregar sem ser expositivo. Se alguém me dá um texto, um tema bíblico, e fala assim, olha, prega esse tema aqui. Gente, eu tenho dificuldade com isso, não é? Mas pregar expositivamente, eu estou fazendo isso faz 12 anos, toda semana. Então, eu já consigo ter o meu estilo de pregação. E se eu escrevo o sermão e levo o sermão escrito, eu me sinto engessado, eu me sinto amarrado naquele sermão. Então, a maneira como eu faço, mas, de novo, é só como eu faço. Isso aqui é estilo, isso não é uma questão regra, de certo ou errado, de regra. Eu imprimo o texto que eu vou expor, eu pego ali aquele parágrafo, aquele texto que eu vou expor, eu imprimo isso e eu faço todas as minhas anotações ali, anotando tudo que eu estou estudando, eu vou anotando e colocando ali.
E aí, atrás dessa folha, eu coloco as minhas aplicações. Então, normalmente como eu faço é isso. Eu vou com uma folha pro púlpito, a Bíblia, e essa uma folha, ela é o texto que eu vou expor, e atrás do texto estão as minhas aplicações. O senhor falou que prega há 12 anos, todos os finais de semana, expositivamente. Surgiu uma pergunta interessante aqui nos comentários da live, qual a sua idade, né? Afinal, prega há 12 anos. É a minha idade. Eu fiz 37 anos ontem. 37 aninhos com cara de 52. Estou super bem. Isso é o peso da caminhada. Isso é o peso da caminhada. Uma pergunta sobre o preparo do sermão é quando nós podemos usar comentários bíblicos ou se o sermão expositivo ele deve ser retirado somente daquilo que o pastor ou aquele que vai pregar ele tira do texto bíblico. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Excelente pergunta. Eu penso da seguinte maneira. Eu penso que você precisa ir para o texto, meter seu nariz no texto, em oração e perguntando a Deus, Deus, o que é que esse texto está ensinando? O que é que esse texto está ensinando? Qual é o foco desse texto? E você precisa gastar tempo ali, você e o texto. Você e o texto. Mas isso não quer dizer que nós devemos ignorar 2000 anos de tradição cristã. Nós precisamos pregar, lembrando que nós fazemos teologia e pregamos no ombro de todos os nossos irmãos em Cristo que passaram antes de nós, não é? Então, sim, você precisa primeiro gastar tempo no texto, tentando entender o texto. Mas depois de ter tentado entender o texto, feito suas anotações, visto ali conexões, feito a exegese do texto, depois disso, é importante sim você ir a comentários, bons comentários bíblicos. Aí eu normalmente busco um comentário mais teológico, exegético, um comentário mais pastoral e um comentário bíblico que vai me dar insights do evangelho, da centralidade do evangelho no texto. Eu procuro ler pelo menos esses 3 tipos de comentário sobre os textos que eu tô pregando, sobre os textos que eu estou pregando. Tá bom? O senhor poderia definir esses 3 tipos de comentário que o senhor falou? Comentário pastoral, exegético? Tá, o comentário exegético teológico, ele vai se preocupar com o texto original. Ele vai se preocupar em definir termos, ele vai se preocupar em definir termos teológicos, ele vai se preocupar em ver se, por exemplo, Ruth, procurar palavras hebraicas lá, ele vai dar significado delas. Por exemplo, um tema, uma palavra muito importante no livro de Ruth é a palavrinha Hesed, que é o amor leal de Deus. Essa palavra está em Ruth e ela é importante ali no livro de Ruth. Então, se você pega um comentário exegético, ele vai tentar definir o que Hesed significa, ele vai falar sobre essas questões. Se você pega um comentário mais pastoral, mais devocional, ele vai ser um comentário mais aplicativo, que vai mostrar como a gente pode confiar em Deus, ele vai demonstrar sobre a questão da soberania de Deus, a providência divina no texto de Ruth, e ele vai mostrar dessa forma. Um comentário que enfoque mais na centralidade do evangelho, ele vai demonstrar como a história de Ruth está sendo usada por Deus para nos levar ao Messias. A história da redenção. Linda, né? A história de Ruth é linda porque a Boaz é filho de Raabe, a prostituta que ajuda o povo de Deus em Jericó. Que mentiu, né? E depois... Oi? A que mentiu, né? Isso, que mentiu e que protegeu os espias ali, e ela é incorporada ao povo de Deus, ela casa ali no povo de Deus, ela tem um filho, esse filho é Boaz, e Deus usa o filho da prostituta para redimir a Moabita, e para que da união do filho da prostituta com a Moabita nasça ou venha a linhagem que vai ter o rei Davi e, consequentemente, depois o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então, Deus está escrevendo a história, usando o filho da prostituta e a Moabita para trazer a linhagem do Messias para que eu e você possamos ser salvos.
Então, assim, um comentário com esse enfoque da centralidade do evangelho, ele vai perceber essas coisas e ele vai trazer esse tipo de coisa à tona no texto. O Lucas perguntou se decorar tudo aquilo que se escreve para a exposição bíblica não deixa a exposição mecânica ou robótica. Ou se o ideal seria fazer como o senhor disse, colocar o versículo, pontuar os pontos principais e assim expor no decorrer da exposição bíblica. E essa é uma questão muito pessoal, né? Por exemplo, o pastor Emílio, reverendo Emílio, ele escreve o sermão inteiro. Mas quem já ouviu algum sermão do reverendo Emílio, Sim. não tem como dizer que é robótico. O que é aquilo, não é? É fantástico. Os sermões do reverendo Emílio são fantásticos. E tá tudo escrito. Ele lê o sermão, mas não é nada robótico. É lindo, é poético, toca o teu coração, mexe com a tua mente. É fantástico. Então, só que se eu for tentar fazer o que o Emílio faz, vai ser patético. Vai ser patético. Não sou eu não consigo não é fazer o perfil, aquilo. né? Não é seu perfil. Não é meu perfil, não é a minha história, Uriel. O reverendo Emílio, ele tem uma história que foi sendo construída, que fez quem ele é hoje. Eu não sou o reverendo Emílio. E esse talvez seja um dos problemas e das dificuldades dos jovens pregadores. A gente precisa achar quem nós somos e pregar de acordo com a personalidade que Deus nos deu, não é? E não querendo ser o Emílio, ou querendo ser o Augustus, ou o Weber Júnior, aprendendo com todos esses, sem dúvida alguma, Sim. Mas tentando entender quem Deus fez você, com a sua personalidade, para ser usado por Ele com os seus dons, os seus talentos, a sua personalidade, para levar o Evangelho e pregar a palavra de Deus. Todo sermão expositivo, ele aponta para Cristo ou ele precisa necessariamente mostrar Cristo naquela exposição bíblica? Então, aí a gente entra mais na questão do cristocêntrico até do que do expositivo, né? Eu entendo que todo sermão deveria ser cristocêntrico. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que todo sermão deveria apontar para a pessoa de Jesus. Tentar achar a pessoa de Jesus naquele texto bíblico. Senão a gente acaba em algumas aberrações aí, de alegorias e tudo mais. Mas eu creio que todo texto bíblico ele está falando sobre a obra da redenção e nesse sentido ele está falando sobre Jesus. Porque eu creio que a Bíblia inteira é sobre a criação, queda, redenção e glorificação, né? Ou restauração, alguns vão dizer. E nesse sentido, todo o texto bíblico está enfatizando algum desses aspectos da história redentora. Talvez um texto bíblico vai mostrar ela ao mesmo tempo aponta para que eu e você, para a necessidade que eu e você temos de um redentor. E eu e você, como pregadores, não podemos simplesmente apontar para a queda sem apontar para aquele que soluciona a queda, para a redenção consumada através do Senhor Jesus Cristo. Alguém já disse, eu não me lembro agora quem foi que disse, mas cada vez que você apontar para a queda dos seus ouvintes, você precisa apontá-los 10 vezes para a cruz do Redentor que resolve o problema da queda deles, né? Então, eu creio dessa forma, que todo sermão deve apontar para a obra do Senhor Jesus Cristo. Senão, não é um sermão cristão, não é? Se você faz um sermão de um testemunha de Jeová, ou um muçulmano, ou um judeu, ouve aquele sermão e é capaz de aplaudir, dizer amém e não se sentir ofendido nas suas crenças, tem alguma coisa errada. O sermão cristão precisa apontar para o Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta que nós recebemos é: quais conselhos o senhor daria para jovens que têm ouvido a exposição bíblica, têm aprendido com pastores, igual mesmo o senhor citou, Augusto Nicodemos, Heber Campos Júnior, Felipe Niel, Emílio Garófalo e outros pastores que têm pregado expositivamente? Quais conselhos o senhor daria para eles em relação ao estudo da pregação expositiva? Eles precisam ouvir mais? Eles precisam pregar mais? Quais conselhos práticos o senhor daria a esses jovens e essas pessoas que têm aprendido sobre pregação expositiva? Eu acho que é uma mistura das duas coisas, né?
a teoria e a prática, né? Então, por um lado, eles precisam se expor a um número maior de bons expositores bíblicos, não é? Que vão formá-los como expositores. Às vezes a gente tem um favorito, né? E a gente fica pregando, ouvindo aquele cara e a gente acaba se tornando uma cópia daquele cara. Mas é uma cópia mal feita, porque nós não somos aquele cara, né? Então, não tem jeito. Não adianta, fica uma caricatura, fica um negócio caricato, né? Tem alguns pregadores que você ouve e fala assim, nossa, é uma caricatura do fulano, né? E nunca é bom o suficiente porque você não é o fulano. Então se exponha a uma gama variada de bons expositores bíblicos que vão te influenciar. Você vai pegar um pouquinho desse aqui, um pouquinho daquele lá, o outro pouquinho daquele outro ali, e aquilo vai formando quem você é como expositor. Além disso, na questão da teoria, fazer um bom curso de exposição bíblica talvez seja bom. Se você já é um pastor, talvez você foi formado no seminário, mas você nunca, no seminário talvez não teve uma classe de pregação expositiva. Talvez você ainda foi formado numa outra geração, que não foi acostumado a pregar assim, mais com sermões tópicos. Ou talvez você é um jovem que estuda a Bíblia, gosta de ensinar, mas nunca fez um seminário também. E talvez você precise aprender mais sobre a teoria, mais sobre um curso sobre pregação expositiva. E eu acho que tem coisa boa vindo aí, hein, Uriel? E alinhado com isso, é o tempo, é a prática. É você, semana após semana, ir pregando na dependência do Espírito Santo de Deus, debaixo de oração, pedindo capacitação do Espírito, né? Spurgeon tinha 15 degraus até o púlpito dele. E ele subia cada degrau dizendo, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo agindo, vai ser nada, vai ser fraco, vai ser sem vida, vai ser frio, né? Mas a gente tem a nossa parte que a gente tem que fazer. A gente tem que se preparar, a gente tem que buscar bons recursos para poder aprender mais. Com certeza vem coisa boa por aí. O Perguntar Não Ofende, junto com o pastor Felipe Niel, que tem o curso A Vida no Evangelho. Em breve vocês saberão de boas novidades para quem tem interesse em aprender ou aprofundar mais sobre pregação expositiva. Mas voltando ao assunto de pregação expositiva, tem uma pergunta que é bem interessante. Quando um pastor ou alguém vai pregar expositivamente, ele precisa pregar versículo a versículo de um livro, ou ele, obrigatoriamente, ele não precisa pregar todo o livro, ele pode escolher só uma parte para ser expositiva? Como que funciona esse negócio de pregar versículo a versículo, ou o livro inteiro? Ok, são duas coisas distintas, mas que muitas vezes andam juntas. Uma coisa é a pregação expositiva. Pregação expositiva, como eu falei no começo, ela pressupõe que a origem do sermão está no texto, em entender o texto dentro do seu contexto bíblico-teológico, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto político. O pregador se submete ao texto. Isso é pregação expositiva e isso pode acontecer, Uriel, sem uma pregação, sem ser necessariamente a exposição de um livro inteiro. Mas você estudando, pegando um parágrafo, pegando um trecho das Escrituras e falando, hoje eu vou pregar expositivamente nesse trecho. Aí você vai ter que estudar o contexto do livro, você vai ter que entender onde aquele texto se insere no argumento do livro como um todo, mas você vai poder pregar só aquele texto lá, ok? Mas é pregação expositiva isso, porque você está se submetendo ao texto, está se submetendo ao contexto, ao contexto bíblico teológico do texto e tudo mais. Uma outra coisa é o que os teólogos reformadores chamavam de lectio continua, não é? Que é você pegar um livro da Bíblia e fazer a lectio continua dele, a pregação seriada, a pregação continuada do livro inteiro, versículo por versículo, semana após semana. Calvino fazia isso, não é? Na verdade, quando Calvino ele é expulso de Genebra, ele passa um tempo fora e quando ele retorna a Genebra, ele abre no texto seguinte que ele estava pregando quando ele foi expulso e continua a pregação expositiva dele. Ele fazia o lectio continua. Eu incentivo você, incentivo todos os pregadores a fazerem o lectio continua.
A chance de você cometer erros é muito reduzida quando você está pregando o livro inteiro. Porque você está estudando o contexto inteiro do livro. Existe uma série, na verdade, uma série de outros benefícios de você fazer a pregação lectio contínua. Mas não necessariamente pregação expositiva é apenas e tão somente lectio contínua. Não é isso. Você pode pregar expositivamente sem pregar lectio contínua. Algo interessante sobre isso é que você sempre vai pregar aquilo que Deus... Você prega numa sequência. Então, você nunca vai escolher um tema para cada domingo. Seguindo aquela sequência, para você pregar expositivamente e dando continuidade ao texto, você nunca vai pular. Não, esse aqui eu não gosto de pregar sobre isso. Eu deixo de pregar e vou pregar aquilo. Você vai seguir uma sequência e entrega à igreja um alimento sólido, saudável de todo um livro bíblico, né? Exatamente, exatamente. E você tira um peso também das suas costas, né? Quanto pastor fica aí toda semana pensando, nossa, o que eu vou pregar domingo? O que eu vou pregar domingo? E aí que surgem os temas mirabolantes. Porque pensa, Uriel, depois de um ano pregando, se você pregar só uma vez no domingo, você pregou 52 vezes. Você teve que inventar 52 temas de mensagem. Imagina isso. E aí você tem outro ano, e outro ano, e outro ano. E aí, muitas vezes, isso também acaba ficando ligado com os pastorados curtos que a gente tem, não é? O cara fica 2 anos num lugar, 3 anos no outro, porque acaba a criatividade de tema, né? Chega uma hora que você não consegue mais inventar tema. Agora, se você prega lectio contínua, você pega os livros da Bíblia e você vai expor o livro da Bíblia. Acabou um, você pega outro. Acabou um, você pega o outro. E assim você vai. Todo dia eu parei para contar. Nesses 12 anos, Deus me deu a oportunidade de já expor 15 livros da Bíblia. Né? Então, e tem muito ainda mais aí. São 66, né? Eu tenho muito livro para expor aí. Material é farto. Que Deus dê muitos anos de vida, né? Para que o Senhor exponha toda a Bíblia Sagrada. Amém, se Deus permitir. Na sua opinião, pastor, o que é mais importante na pregação expositiva? O que é mais importante é você entender o contexto bíblico-teológico do texto. E aí eu acho que é onde acontecem os maiores erros das pregações. As pessoas não entendem o contexto bíblico-teológico, pegam um texto, por exemplo, pega o Antigo Testamento tem muitos textos que falam sobre prosperidade, que falam que Deus fala para o povo que vai prosperar o povo, se o povo obedecer e tudo mais. E aí o pessoal pega esses textos sem entender que aquilo lá está inserido num contexto de aliança mosaica. Uma aliança que é condicional. Então você está inserido numa aliança mosaica que é condicional. No Antigo Testamento, Deus tem um povo físico e as bênçãos para esse povo físico são físicas. Mas aquele é o contexto bíblico-teológico daquele texto. E aí eles tiram esse texto daquele contexto bíblico-teológico e transportam para os dias de hoje, mas não entendem que hoje Deus tem um povo espiritual, certo? E a aliança com a qual nós temos com Deus não é uma aliança condicional, é uma aliança incondicional, ok? E que não prevê bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, não é? E aí você cria todo esse problema que a gente tem hoje em dia de teologia da prosperidade, né? Então esse é só dos grandes problemas, que as pessoas não atentam para entender o contexto bíblico-teológico. Agora há pouco, um amigo, o pastor Leandro Pasquini, perguntou aqui qual a ligação de pregação expositiva com teologia bíblica, né? E é isso, é totalmente. Você tem que ter uma excelente teologia bíblica para poder fazer uma boa pregação expositiva. Porque aí você vai entender onde aquele livro, onde aquele texto se encaixa na história da redenção, a história maior que a Bíblia está contando, não é? Uma pergunta que o senhor já até falou um pouco sobre ela, mas quais conselhos o senhor daria para aqueles que estão hoje aprendendo mais sobre pregação expositiva e assim levando às suas igrejas, aos seus grupos de jovens, aos seus grupos pequenos sobre pregação expositiva? O senhor falou que o ideal é que ele leia, releia, entenda aquilo que o texto fala, mas eu queria que o senhor encorajasse mais essas pessoas, porque algumas das perguntas são: qual o tempo mínimo para entendimento de um texto para pregar ele expositivamente? Quanto tempo eu devo me dedicar diariamente para pregar expositivamente? Que o senhor reforçasse sobre isso, sobre o entendimento do texto para pregação expositiva. Tá bom.
De novo, isso vai depender de acordo com o conhecimento que você tem já da Bíblia. Quanto mais conhecimento você tem da Bíblia, o tempo que vai exigir o preparo do sermão diminui. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com o reverendo Augusto sobre isso, né? O reverendo Augusto está pregando há quantos anos, estudando a Bíblia há quantos anos, tem um conhecimento bíblico muito completo. Isso diminui muito o tempo que ele gasta no preparo, porque ele tem um conhecimento vasto. Quando eu comecei a pregar aqui em Caldas Novas, no meu início do meu ministério, eu gastava algo em torno de 18 a 22 horas na pregação, né, no estudo de um sermão. Eu estava iniciando, eu tinha que gastar mais tempo, eu tinha bem menos conhecimento bíblico do que eu tenho hoje, por uma questão de tempo e de disciplina, de você gastar 12 anos estudando a Bíblia. Pela graça de Deus, me pagam para fazer isso, não é? Então eu louvo a Deus por isso. Faz 12 anos que o meu trabalho é estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia, e eu louvo a Deus por isso, então eu tenho tido a oportunidade de acumular conhecimento. Você vai precisar ter acúmulo desse conhecimento, então você vai precisar investir horas pesadas na sua semana de estudo da palavra de Deus, tá? Hoje, eu gasto em torno de 8 a 12, no máximo 14 horas por semana preparando a pregação de domingo. É mais ou menos o que eu gasto. De 8 a 14 horas preparando a pregação de domingo a cada semana. Isso envolve leitura do texto em oração, isso envolve exegese, isso envolve leitura de comentários, isso envolve preparar o meu rascunho ali, isso envolve fazer os slides, que eu sou pregador Nutella. Mauro Mais? O Jonas fala que eu e o Mauro Meisters não somos pregadores Nutella, né? Nós usamos slides. Eu acho que é uma ferramenta útil que ajuda didaticamente as pessoas. Eu não uso slides no sentido de colocar meus pontos lá, ou colocar imagens bonitinhas, ou trazer vídeos. Não é isso. O meu slide é o texto bíblico sublinhado, aquilo que eu estou destacando no momento da minha exposição. Então, eu vou destacando no texto aquilo que eu estou destacando naquele momento da exposição. É isso. O Caio perguntou se é questão de capacidade o motivo da maioria dos pastores não aderirem à pregação expositiva. É desconhecimento ou é realmente falta de interesse em pregar expositivamente para a igreja? Qual seria a opinião do senhor sobre isso? Eu acho que é muito relativo isso. Eu acho que muitos pastores antigos não foram ensinados sobre isso. Eu cresci, Uriel, numa igreja boa, numa igreja forte de ensino. Mas uma igreja onde eu não me recordo. Talvez alguém venha me corrigir depois. Mas eu não me recordo de em momento algum, ter tido pregação expositiva na minha igreja. E o meu pastor era um excelente pregador, bíblico, firme, mas eu não me recordo. Eu acho que não era algo comum na geração anterior de pastores, isso. Talvez mais, Uriel, no contexto presbiteriano. Talvez no contexto presbiteriano isso já é algo mais por causa da tradição reformada e tudo mais. Agora, nos últimos 10 anos, a tradição reformada, a teologia reformada tem se espalhado mais em outras denominações de origem reformada, como a Igreja Batista, têm voltado às suas origens, algumas igrejas, e isso tem trazido e despertado para o interesse da pregação expositiva, né? E aí, agora, tem outros pastores que não gostam, que acham ruim, que acham que às vezes a gente vai pregar uns textos que não tem impacto, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque quando você vai pregar expositivamente, especialmente lectio continua, né, sequenciada no livro bíblico, você chega nos textos assim que você olha honestamente e você fala assim, o que é que eu vou ensinar aqui, né? E aí é um baita exercício, porque aí você vai ter que aprender a pregar em textos mais difíceis, textos onde o ensino não está tão claro, não está tudo lá como Paulo, né? Paulo, ele entrega de bandeja para você pregar, né? Ele levanta e fala, prega, vai, corta, né? Agora, tem outros textos que não.
Então, você vai ter que fazer um trabalho mais difícil, que vai exigir mais de você. E alguns pastores não querem isso, outros pastores, de novo, não foram ensinados, não têm a cultura disso, enfim. Eu acho que existe em muitas igrejas uma pressão para que a gente se submeta ao calendário secular. Tem que pregar sobre o Dia das Mães, tem que pregar sobre o Dia dos Pais, tem que pregar sobre o Dia das Crianças, tem que pregar o Dia do Pastor, o Dia da esposa do pastor, o dia do... Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja onde eu pastoreio hoje, existia essa pressão, né? De que tinha que pregar de acordo com o calendário. Eu falei, não vai ser o calendário que vai governar a agenda do púlpito. O que vai governar a agenda do púlpito é a palavra de Deus, né? Então, essa é uma dificuldade também. E não só o calendário, mas também os acontecimentos, né? Se acontece uma catástrofe, nós temos que aplicar por que isso aconteceu, ou se acontece isso, ou se vai acontecer uma atividade, alguma coisa, sempre tentando adaptar em relação a isso. Caminhando para o nosso finalmente, uma pergunta interessante. Como autoexaminar se a minha pregação está sendo expositiva à luz do Evangelho? Expositiva à luz do Evangelho. Olha, eu diria que se você explicou, ilustrou e aplicou, e aqui é onde muitos pregadores expositivos falham, e aplicou o texto de acordo com o que de fato é o ensino central daquele texto, e apontou e colocou ele dentro da história da redenção, você pregou expositivamente centrado no Evangelho. Agora, talvez valha a pena você pedir para alguém avaliar seu sermão. Porque às vezes você está iludido achando que você está fazendo uma pregação expositiva e não está. Às vezes o que você está fazendo é um comentário bíblico falado, não é? Um erro que muitos jovens pregadores cometem é de pregar como se eles estivessem pregando para o professor do seminário, não é? E não para Mariazinha, para o João, para o Zé, não é? E a gente está pregando no dia a dia não é para o doutor, para o professor, para o mestre, não, a gente está pregando para o povo, para a igreja, e a gente precisa lembrar disso. A gente precisa aplicar o texto bíblico para a igreja. Uma boa pergunta que eu recebi aqui, que se tivesse pedido, ela não teria vindo tão de bandeja, o senhor conhece algum material sendo produzido para que consiga ajudar jovens e jovens pastores, seminaristas, ou aqueles que querem aprender mais sobre pregação expositiva? Por acaso o senhor conhece alguma coisa? Riel, olha só, foi muito boa a pergunta. No ano passado, eu comecei a receber vários pedidos de pessoas falando, pastor, ensina sobre pregação expositiva, Eu comecei a pensar sobre isso e eu falei, gente, eu creio que a pregação expositiva é a ferramenta que Deus está usando para despertar uma nova geração para a palavra de Deus. Sim. Então eu falei com você e juntos a gente falou com aqueles pregadores que são os pregadores que nós mais admiramos, de quem nós bebemos, de quem nós aprendemos. E a gente conseguiu preparar um negócio muito legal, que vai ser lançado essa semana, não é isso, Uriel? Vai sair essa semana. Essa semana vem coisa boa. Vem coisa boa. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre pregação expositiva, ou talvez dar um bom curso para o teu pastor de pregação expositiva, ou para algum seu seminarista da tua igreja, seu seminarista da tua igreja, fica atento, porque aqui no perfil do PNO vai ser divulgado, eu vou divulgar no meu perfil também, mas vai ser divulgado uma excelente ferramenta de pregação expositiva aqui nos perfis. Olha, eu estou muito animado. Eu acho que Deus vai usar de maneira muito poderosa essa ferramenta para, de fato, espalhar a pregação expositiva centrada no Evangelho por todo o Brasil, aí, através de muitos pregadores, muitos e muitos pregadores. E aí a gente não precisa ter 10, 12, 20 apenas pregadores que têm que se desdobrar viajando o Brasil inteiro pregando.
A gente precisa ter centenas, milhares de bons pregadores capacitados por todo o Brasil, pregando a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus em todo canto desse país. Esse é meu desejo. Sim, porque é impossível esses pregadores que nós ouvimos hoje na internet, ou que mesmo são pastores nossos, alcançarem todas as cidades do país, levando pregações positivas. É responsabilidade nossa também alimentarmos o nosso público, as nossas ovelhas, com pregações positivas. Então, acompanhe as próximas lives. Nós teremos live todos os dias essa semana até sexta-feira. E algum desses dias aí nós divulgaremos um arrasta para cima precioso, que com certeza vai ajudar muito a sua vida, ou você pode ajudar muito a vida de alguém que tem interesse ou que quer aprender mais sobre pregações positivas. Eu queria agradecer ao pastor Felipe Niel. Os convidados das lives é quem mesmo? Felipe Fontes, Não, parece que vai estar? Felipe Fontes, Heber Campos Júnior, Emílio Garófalo e o... Como é que é o nome dele? Augusto Nicodemos. Augusto, então, assim, acho que eu já ouvi falar nele. Né? É um bom pregador expositivo, confesso. Ele prega um pouquinho, viu? Ele prega um pouquinho. Eu edito os sermões dele, eu até gosto de ouvi-lo. Até gosto. Tô É brincando, isso, gente. Chefe. Eu gosto muito do senhor. Eu gosto muito do senhor. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Chefe, foi bom falar contigo. Que Deus abençoe a sua caminhada, o seu ministério, a Igreja Batista Vida Nova. Que continue tendo paciência de ouvi-lo e o Senhor paciência em expor a palavra de Deus às suas ovelhas. Tá? Amém. Sigam o @Felipe Niel, como diz um amigo nosso. Sigam o @Felipe Niel. E bom falar contigo. Feliz aniversário na live. E até isso mais. Aí. Valeu. Deus abençoe, Iriel. Um abraço. Boas até lives mais. essa semana e a gente se vê. Se vemos. Tchau, tchau.